A consagração a Maria. Em seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís Grignion de Montfort distingue acertadamente vários graus da verdadeira devoção à Mãe de Deus. Não fala mais que rapidamente, no capítulo 3, das formas da falsa devoção, que é totalmente exterior, presunçosa, inconstante, hipócrita ou interesseira. Considera principalmente a verdadeira devoção. Assim como as outras virtudes, essa devoção cresce em nós com a caridade, que constitui primeiro o grau dos iniciantes, depois dos que estão progredindo e, por fim, dos perfeitos. O primeiro grau da verdadeira devoção a Maria consiste em rezar-lhe regularmente com recolhimento, dizendo, por exemplo, a oração do Ângelus de forma adequada, quando tocar o sino. No segundo grau, se iniciam os sentimentos mais perfeitos de estima, veneração, confiança e amor, que levam, por exemplo, a recitar devotamente o terço ou o rosário a cada dia. O terceiro grau leva à doação completa à Santíssima Virgem, consagrando-se a ela para ser completamente de Nosso Senhor, por meio de Maria. Em que consiste essa consagração? Consiste em prometer a Maria de recorrer filial e constantemente a ela, e de viver uma habitual dependência a seu respeito, para chegar a uma união mais íntima com Nosso Senhor, e por seu intermédio, com a Santíssima Trindade que habita em nós. A razão é, diz o santo, que Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, depois de ter se servido dela na sua encarnação, e acrescenta: nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude, de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu. Jesus é em toda parte, e sempre o fruto e o filho de Maria. E Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. No mesmo capítulo 3, diz também o santo: pode-se ainda aplicar-lhe, com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio, as palavras quos iterum parturiu, donec formetur Christus in vobis. Galatas 4,19. Dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são, neste mundo, ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí, guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por essa boa mãe, até que ela os dê a glória, depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. Ó mistério de graça, que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. Maria é, com efeito, sua mãe espiritual os dá à luz espiritualmente, e seu nascimento espiritual definitivo é, após sua morte, a sua entrada na glória. Concebe-se, é claro, que seria uma falta de humildade não recorrer frequentemente à medianeira universal que a providência nos deu como uma verdadeira mãe espiritual para formar o Cristo em nós, ou para formar-nos espiritualmente à imagem e semelhança do Filho de Deus. A teologia não pode deixar de reconhecer a perfeita legitimidade dessa consagração, legitimidade essa baseada nos dois títulos de Maria, o de mãe de todos os homens e de rainha. Essa forma mais elevada de devoção à Santíssima Virgem, que é um reconhecimento prático da sua mediação universal, é uma garantia de sua particular proteção. Predispõe-nos a recorrer filial e perpetuamente a ela,
à contemplação e à imitação das suas virtudes e de sua perfeita união a nosso Senhor. Na prática dessa dependência total com respeito à Virgem Maria, pode-se incluir, como indica o Santo de Montfort, o abandono e a entrega à Santíssima Virgem de tudo o que há de comunicável às outras almas em nossas boas obras, para que ela disponha segundo a vontade de seu divino Filho e para sua maior glória. Aconselha de fato esta fórmula de consagração. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos, como escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos um pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, segundo o vosso beneplácito, para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Esse abandono é, na realidade, a prática do que se tem chamado ato heróico, sem que exista aqui um voto, mas apenas uma promessa feita à Virgem Six. Somos assim aconselhados a entregar a Maria nossos bens exteriores, se os temos, para que ela nos preserve de todo apego às coisas terrenas e nos inspire a fazer o melhor uso deles. Convém que lhe consagremos nosso corpo e nossos sentidos, para que ela os conserve em perfeita pureza, e convém também que lhe entreguemos nossa alma, nossas faculdades, nossos bens espirituais, virtudes e méritos, e todas as nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Como entregaremos nossos méritos à Santíssima Virgem, para que ela os disponha em benefício das outras almas na terra ou no purgatório? A teologia explica isso facilmente, distinguindo em nossas boas obras o que há de incomunicável a esse outros e o que há de comunicável. O que há de comunicável em nossas boas obras? Em primeiro lugar, o que há nelas de incomunicável é o mérito de condigno, que constitui, em justiça, um direito a um aumento de graça e à vida eterna. Esse mérito, estritamente pessoal, é incomunicável. Difere nisso dos méritos de nosso Senhor, que, em justiça, nos tem comunicado os seus méritos, porque foi constituído cabeça da humanidade. Se, portanto, oferecemos a Maria nossos méritos de condigno, não é para que ela os comunique a outras almas, mas para que os conserve para nós. Ajude-nos a fazê-los frutificar, e se tivermos a desgraça de perdê-los por um pecado mortal, para que nos obtenha a graça de uma contrição verdadeiramente fervorosa, que nos faça recobrar não só o estado de graça, mas o grau de graça perdido. Mas em nossas boas obras existe algo de comunicável às outras almas da terra ou do purgatório. Primeiro, o mérito de conveniência, de congruo próprio, que é também, como vimos antes, um mérito propriamente dito, baseado em jure amicabile, nos direitos de amizade que unem Deus à alma em estado de graça. Assim, uma mãe cristã, por sua vida virtuosa, pode merecer por um mérito de conveniência, como Santa Mônica, a conversão de seu filho. Deus, tendo presentes as intenções puras e as boas obras dessa excelente mãe, que lhe está unida pela caridade, deu a seu filho, por causa dela, a graça da conversão. Do mesmo modo, podemos e devemos rezar pelo próximo, pela sua conversão e aperfeiçoamento, pelos agonizantes e pelas almas do purgatório. Aqui, ao valor impetratório da oração, acrescenta-se o mérito de que falamos. Podemos satisfazer, por fim, com uma satisfação de conveniência, de congro, pelos outros, aceitar as contrariedades cotidianas para ajudá-los a expiar as suas faltas. Podemos até mesmo, se recebermos a inspiração, aceitar voluntariamente a pena merecida pelos seus pecados, como a Virgem Maria fez por nós ao pé da cruz, e alcançar-lhes, desse modo, a misericórdia de Deus. Os santos têm feito isso frequentemente. Santa Catarina de Sena, por exemplo, disse a um jovem senense que tinha o coração cheio de ódio contra seus adversários políticos: Pedro, eu tomo sobre mim os teus pecados e farei penitência em teu lugar, mas conceda-me uma graça, confessa-te. Eu o fiz recentemente, disse o jovem.
Não é verdade, respondeu a santa, pois há 7 anos não te confessas. E começou a enumerar-lhe todas as faltas de sua vida. Aturdido e surpreso, ele arrependeu-se e perdoou os seus inimigos. Sem termos uma tão grande generosidade quanto a de uma Santa Catarina de Sena, podemos aceitar as penas diárias que se apresentam para ajudar outras almas a pagar suas dívidas à justiça divina. Podemos também lucrar indulgências para as almas do purgatório, abrir-lhes o tesouro dos méritos e das satisfações de Cristo e dos santos, e acelerar, assim, a sua libertação. Há, portanto, em nossas boas obras, 3 coisas que são comunicáveis às outras almas: o mérito de conveniência, a oração e a satisfação. Pode acontecer, além disso, que um único e mesmo ato, como uma oração unida à austeridade ou à mortificação, tal como a adoração noturna, as matinas ditas à noite ou uma via crucis, tenha um tríplice valor: meritório, satisfatório e impetratório, sem falar das indulgências. Se oferecemos assim à Virgem Maria tudo o que existe de comunicável em nossas boas obras, não nos surpreenderemos que ela nos envie cruzes proporcionadas às nossas forças auxiliadas pela graça para fazer-nos trabalhar, assim, na salvação das almas. A quem convém aconselhar essa consagração e esse abandono? Não seria prudente aconselhá-la àqueles que a fariam por sentimentalismo ou por orgulho espiritual, e não compreenderiam o seu alcance. Mas convém sugerir às almas verdadeiramente piedosas e fervorosas que a façam, primeiramente por alguns dias, depois por um tempo maior, e quando estiverem imbuídas de seu espírito, por toda a vida. Mas objeta-se às vezes: fazer esse abandono é espoliar-se e não poder pagar nossa própria dívida, o que aumentará o nosso tempo de purgatório. Essa foi a objeção feita pelo demônio a Santa Brígida, quando ela se dispunha a realizar essa ação. Mas Nosso Senhor fê-la compreender que era uma objeção de amor próprio, que esquece a bondade da Virgem Maria. Ela não se deixará vencer em generosidade e nos ajudará muito mais. Desprendendo-nos assim de nossos bens, receberemos da Santíssima Virgem 100 por 1. E mesmo o amor que atesta esse ato generoso obtém-nos já a remissão de uma parte do nosso purgatório. Outras pessoas objetam ainda: como rezar então pelos nossos pais, irmãos e irmãs, por nossos amigos e conhecidos, se entregamos de uma vez por todas as nossas orações a Maria? Isso é esquecer que Maria conhece, melhor que nós, nossos deveres de caridade, e que será a primeira a recordá-los a nós. Mas entre nossos pais e amigos na terra, ou no purgatório, existem almas que têm necessidade urgente de orações e de satisfações, e ignoramos quem sejam essas almas, enquanto que a Santíssima Virgem as conhece e poderá assim beneficiá-las com o que é comunicável em nossas boas obras, se nós a ela tudo abandonarmos. Assim concebida, essa consagração e esse abandono fazem-nos penetrar cada vez mais, sob a direção de Maria, no mistério da comunhão dos santos. Essa prática é uma perfeita renovação das promessas do batismo.